agora esse momento é um momento de partilha, hoje com três convidadas. A Neiva Marcon Bertoni, eu mesma, a Clarice Guadagnin Zanquetin e a Solange Amabile Marques Lora. Bem-vindas todas. Obrigada. E nós queremos falar de mãe. Estamos próximos do Dia das Mães e queremos parabenizar todas as mães. Mas como a mãe de Jesus, que subiu ao Calvário com o filho e presenciou a morte do filho, hoje a ideia é falar do filho ausente, mas que está ainda no coração. Porque, como eu digo sempre, o amor não termina com a morte. A morte transforma a relação, porque a pessoa não está mais aí, mas ela está em sintonia no céu, em algum lugar, com Deus. E essas mães todas, a Neiva, a Solange e a Clarice, tiveram experiências doloridas, como tantas outras mães. Experiência de morte dos filhos. A Clarice perdeu o Mateus com 7 anos de idade. 6 anos. Câncer. Isso. Clarice, começamos com você. Primeiro, o que significa ser mãe para você? É sentir o coração nosso bater dentro de uma outra pessoa. Uma parte da gente que está desmembrado. E você teve o Mateus e tem... A Débora. A Débora, que idade 23 tem? anos. 23. E o Mateus hoje estaria com 11. O Mateus estaria com 11. Eu conheci o Mateus porque a Clarice, o esposo e mesmo o Mateus, eles vinham na missa sempre e nós rezamos também pelo Mateus. E a gente soube desde o princípio que a luta era muito grande. Sim. Como é que foi essa experiência de Calvário doloroso antes mesmo da morte? Porque a morte começa antes da morte. Isso. Como é que foi? Olha, eu acho que realmente Deus dá uma força incrível. Nós fomos tratar o Mateus em São Paulo, e que inclusive quando a gente vinha para cá, ia para as missas lá de você, e ele passava uma força indescritível, porque ele passava aquela vontade de viver, aquela força, não sei. E aquilo foi, a gente vai criando expectativas, vai dar certo, vai dar certo. Só que tu vê, chega num ponto em que você não tem mais essa força tão grande, mas Deus te dá a força. Não tem força com que Ele esteja aí, mas Deus conforta o coração da gente. Eu já, Clarice, Neiva, eu já ouvi outras mães dizerem essa mesma palavra. Padre, não sei de onde veio a força, mas a força veio. Isso aí. É inexplicável. Não sei nem como dizer. Uma que eu lembro que perdeu um filho de 2 anos. E como é que foi essa questão? Ele manifestava desejo de viver, mas ele tinha consciência da morte já com 6 anos. Como é que era essa situação para ele? Eu acho que ele já tinha consciência. Porque uma vez em julho, nós estávamos lá em São Paulo e ele estava assistindo, que ele gostava do Minecraft. E aí o cara estava lá montando um cemitério, né?
E ele chegou e ele me falou assim, mãe, quando eu falecer, manda pro Dudu, não sei o que lá que era, que o Matheus Anquitin, de tantos anos, morreu de câncer. E aí eu levei um susto naquilo, né? E disse, filho, o que é isso? Eu disse, não, mãe. E ele viu que eu fiquei magoada, ele parou. Mas era muito tempo antes ou o tratamento já tinha dado o diagnóstico? A gente descobriu em janeiro e isso tinha sido em julho. E ele faleceu em fevereiro do outro ano. E aí depois, mas assim mesmo, você vai lutando, você está no meio do turbilhão, do corre-corre do dia a dia, químio, e aí foi passando, foi dando força e foi apagando. Depois você vê que os sinais vêm vindo e a força ele mesmo dava para a gente. Vontade de viver, vamos para casa, vamos caminhar, vamos... Neiva, Marcon, você tem quantos filhos? 3 filhos eu tive. 3? 3 filhos. O Elton faleceu com 1 ano e 48 dias. Por um erro médico. Ele ficou doente no domingo à noite, ao contrário dela, que foi devagar, né? Eu fui rapidinho. Ele ficou doente no domingo, eram umas 9 horas, ele começou a ter febre. De domingo para segunda, eu levei ele 3 vezes no hospital. A médica plantonista lá me disse que eu era exagerada e que ele só estava com uma virose. E daí, na segunda pela manhã, eu vi que ele não estava nada bem. Meu marido, ele começou meio que convulsionar. Aí meu marido disse, não, vamos levar de volta. Aí quando eu fui mudar ele estava todo preto já, ele já estava em choque. Ele estava tendo um choque séptico. Aí nós fomos para o hospital. Até hoje, meu marido disse que ele morreu na porta do hospital. Que ele disse que ele virou os olhos e que ele viu que ele tinha morrido. Eu não posso afirmar isso, porque para mim ainda tinha esperança. Aí levaram ele para a UTI, ao meio-dia foi dado o óbito dele. E o Brian Ricardo, também filho? O Brian, meu filho mais velho. Eu tenho a menina, Maiara Bertoni, que é a minha filha do meio. Essa está comigo ainda, né? E os 2 estão no céu já. 15 anos, atropelamento. O Brian estava vindo para casa, o caminhão da coleta de lixo capotou, ali na Ponte Seca, atravessou as 3 pistas, porque ali é 3 pistas. Ele atravessou deitado, arrastando, porque ele capotou do lado de lá, e ele atravessou e juntou ele no acostamento. O Brian morreu na hora. Como é que você administrou a questão da morte, 2 mortes? Como é que você foi compreendendo isso? Bom, eu vou te dizer como que acaso tinha na sua mente aquele resquício que foi vontade de Deus, que era a hora? Como é que é? Eu acredito na hora de cada um. Eu acho que todos têm a sua hora e eu acredito muito nisso. Quando eu perdi o Elton, eu tinha o Brian, então, com 6 anos e a Maiara com 4 aninhos. E ele tinha 1 ano, né? Aí eu me apeguei muito na ideia de que eu precisava seguir porque eu tinha 2 filhos para educar. E não é um trabalho muito fácil, né, educar filhos. E aí eu pensava muito nisso. Eu preciso seguir, eu tenho que educar esses 2, eu tenho que criar eles, eu tenho que fazer deles pessoas íntegras, honestas e que tenham algum futuro. Mas, assim, eu fiquei muito revoltada, braba com Deus, por muito tempo. Brigou com Deus? Briguei com ele durante 1 ano, eu acho. Eu não orava, eu bem revoltada, sabe? Porque ele era um bebê, porque dessa forma, e, sabe? Foi, assim, bem complicado. Aí, passaram-se 8 anos da morte dele, né? Eu já estava mais tranquila, já tinha feito as pazes com Deus. Eu já estava melhor. Assim, passar, nunca passa, né? Mas a gente ameniza a dor, acomoda ela no coração, né? Aí veio o acidente do Brian. Como ela disse,
a gente veio uma força, não sei de onde. Porque em nenhum momento eu me revoltei, em nenhum momento. Pelo contrário, a partir da morte do Brian, minha fé se renovou assim muito, muito, muito. Muito. Eu passei a acreditar muito mais na hora de cada um e que não tem o que fazer. Chegou a hora, eu frequento o grupo da LUSP, os Anjos Secretos, desde a morte do Brian. Isso também me ajudou muito a enfrentar essa situação, porque quando eu perdi o Brian, eu pensava, meu Deus, agora se foi, meus 2 filhos. Eu fiquei 8 dias meio fora do ar. 8 dias. Eu não sentia frio, não sentia fome, não sentia calor, não sentia nada. Nada. Anestesiada. Era só um vazio. Depois, aí eu comecei e eu tenho isso que eu nunca me revoltei. Toda a revolta que eu senti quando perdi o Elton, eu não senti contra Deus quando eu perdi o Brian. E eu agradeço muito hoje, muito, muito, por ter tido eles. Claro que eu gostaria de ter eles ainda hoje, né? Mas... Solange Amabile Marques Lora. Ana Paula, 17 anos. Choque anafilático por medicamento. Foi um erro médico. Você tem outros filhos? Não, tive só ela. Para você, será que é mais difícil nas experiências que você partilha com outras mães? Não ter outros filhos provavelmente é mais difícil? Como é que você vê? Olha, padre, eu vejo assim, eu gostaria de ter tido mais filhos, mas Deus não quis me dar. Então, eu fico feliz por ter tido ela. E Deus me deu ela, e quando Ele quis ela de volta, Ele pegou. E eu nunca me revoltei contra Deus. Fiz tudo o que eu pude por ela. Foi um erro médico, porque ela baixou a glicose dela no 5º dia de vida. E ela ficou uma criança especial, de um choque anafilático. Ela perdeu a coordenação motora e a fala. E eu cuidei dela por 17 anos e cuidaria até hoje. Com muito amor, carinho, tudo que ela precisava. Solange, a dor, falando da dor do momento da morte e a dor de agora, é a mesma dor? É a mesma dor. E ela se transforma como? Olha, padre, eu me apego muito a Deus. E Deus me dá força para me suportar isso. E essa força depende do quê? A senhora se agarra em Deus. A senhora tem esposo? Não, ele faleceu também. Faleceu também. Então, a sua companhia é quem hoje? Deus. Deus. É eu e Deus. Você acha que é melhor? Você acha que isso é suficiente? Está sendo suficiente? Olha, para mim tá. Porque eu nunca fico sozinha. Estou sempre com Deus e tenho minhas orações e me apego muito a Deus. Vejam que a experiência de cada um é cada uma. A experiência dessas mães também fortalece o sofrimento seu com os filhos. Para perceber a partir daquilo que cada uma diz, como você pode lidar com os teus filhos que talvez tenha problema com algum, talvez tenha perdido algum, ou talvez você se queixe por pouca coisa e não deveria. Por isso eu vou cantar uma canção que eu me lembrei, eu não tinha preparado e pensado nela, mas até eu vou olhar a letra aqui, porque ela diz um pouco aquilo que a Neiva dizia. Vamos ver, Neiva, se é assim que aconteceu, brigar com Deus. Esta canção é para os pais e as mães que perderam um filho e por isso brigaram com Deus. Eu não tenho respostas para essa dor. Há feridas que não se curam com pomadas, mas com o tempo
Para eles e para elas que continuam zangados com Deus, esta canção. Admito que eu já duvidei, depois daquela morte repentina num farol, depois que dos meus olhos Deus levou a luz do sol, depois daquela perda sem aviso e sem sentido. Admito que eu briguei com Deus. Admito que eu briguei com Deus, porque não me respondeu quando eu lhe perguntei por quê. Ele que tudo sabe, tudo pode, tudo vê, parece que não viu nem me escutou lá no hospital. Admito que eu fiquei de mal. Doeu demais e quando dói, do jeito que doeu, a gente chora, grita e urra e põe pra fora aquela dor que desafia o Criador e quem se mete a defendê-lo. Comigo não foi diferente do que foi com tanta gente que perdeu algum amor. Briguei com Deus, briguei com Deus, mas se briguei foi por saber que Deus ouvia. Admito que eu me revoltei. Onde é que estava Deus com seu imenso amor? Se Deus é amoroso, então por que deixou? Porque tinha que ser do jeito como foi. Admito que o desafiei. Admito que o desafiei por não achar sentido no que Deus me fez. E nem lhe perguntei por que será que o fez. Briguei com quem levar alguém que eu tanto amei. Admito que eu já blasfemei. Doeu demais e quando dói, do jeito que doeu, a gente chora, grita e urra e põe pra fora aquela dor que desafia o Criador e quem se mete a defendê-lo. Comigo não foi diferente do que foi com tanta gente que perdeu algum amor. Briguei com Deus, briguei com Deus, briguei com Deus, mas acabei no colo dele. Admito que voltei pra Deus e até nem sei dizer por que foi que voltei. Eu acho que voltei porque não me calei. Voltei porque talvez não sei viver sem crer. Admito que voltei pra Deus. Admito que ainda creio em Deus, mas tenho mil perguntas a doer em mim. Eu tenho mil perguntas para lhe fazer. Espero que ele um dia queira responder. Ele sabe o que é que eu penso dele. Ele sabe o que é que eu penso dele. Neiva, é assim mesmo? É. É assim que aconteceu? Assim que aconteceu. Só que eu entendi que Deus não quer isso. Isso é circunstâncias da vida. Todo ser humano nasceu e tem que morrer. Hoje eu tenho um entendimento diferente da morte do que eu tinha quando eu perdi o Elton. Eu acho assim que muita gente se revolta porque diz: ah, Deus quis assim. Se alguém me diz, não, ele não quis assim, ele não queria isso para mim. E aí, sabe por que não, meu filho? Eu aprendi que... Por quê? Por que o filho do outro? E eu não posso. Então, né? Porque, claro, aqui essa compreensão, essa passagem da briga para voltar no colo de Deus, como diz essa canção. Mas foi bem desta forma mesmo. Porque aqui o Padre Zezinho é campeão, na verdade. Nesse sentido, ele é mestre.
porque eu ficava cantando e pensando, olha que palavras. Certo é que hoje eu, por exemplo, tenho uma compreensão diferente, e eu acho que a gente pode evoluir nessa compreensão de que Deus não marca a hora, não tem hora, mas são exatamente as circunstâncias. Infelizmente, tombou um caminhão. Infelizmente, o seu filho estava lá. Clarice, uma palavra para as mães que estão em casa sofrendo pelo mesmo sofrimento que você ou por sofrimentos mais leves. Olha, nunca perca a fé. Sabe aquele ditado, segura na mão de Deus e vai? Eu sempre tive isso e depois, com a história do Mateus, mais do que nunca. Procure, fique com o coração leve, faça, aproveite, curta seu filho, fique curtindo as fases dele e fé em Deus. Que tudo você vai superando. Ai, vamos lá, vamos seguir. Cada dia é um novo dia, um novo recomeço, uma nova oportunidade que Deus dá para a gente viver. A morte fez vocês viverem diferente? Muito. Eu sou uma pessoa antes do Mateus e uma pessoa depois do Mateus. O Mateus tinha uma sede de viver, ele queria viver com intensidade. Tudo para ele era intenso. E eu achava, ai, é coisa da adolescência. Eu tentava frear ele e eu não conseguia frear. E depois, hoje eu compreendo, hoje eu entendo isso, o porquê. Solange, você, o que quer dizer para as mães que estão em casa? Olha, Nesse Dia das Mães? eu gostaria de dizer que todas as mães amem muito seus filhos. E dê muito amor, muito carinho, muita compreensão. Porque eu não tive a oportunidade de poder falar com a minha filha. Então, assim, quem tem, eu acho que tem que dar muito amor e carinho, porque eles merecem. Você achou que faltou alguma coisa de dizer para sua filha nesse tempo? Não, porque eu sempre conversava com ela, sempre falava tudo que eu tinha vontade de falar com ela. E ela não me respondia assim com palavras, mas com olhares. Com olhares. Você lembra desse olhar? Lembro. Lembro, porque ela me olhava e sorria. Então, ela me entendia quando eu falava com ela. Então ela está sorrindo para você. Tá. Tenho certeza disso. Só por isso que você consegue ter essa força. Ela está sempre comigo. E ela que me dá essa força. Neiva, também você. As mães que estão em casa e muitas vezes se queixam por pequenos problemas. Eu diria também que não adianta a gente tem que tentar fazer do limão uma limonada, né? Quando o problema vem, a gente tem que procurar solucionar e procurar amenizar da melhor forma possível. E que eu queria dizer que o amor é que nem ele é igual a um elástico. Ele ultrapassa a morte, ultrapassa barreiras. O amor, ele estica até onde eles estejam. O amor, ele tem a mesma intensidade agora ou aumentou? A mesma. A mesma. A mesma intensidade? É a mesma intensidade. Estando lá ou aqui, o amor, o amor é o mesmo. O amor é o mesmo. Com certeza. Eu amo os meus 2 filhos tanto quanto eu amo a Maiara, que é a minha filha, que nem está tão perto, está morando em São Paulo. Ah, é? É. Um dia que ela resolveu ir embora, eu disse, filha, a senhora é forte mesmo. teus irmãos estão longe e eu não tenho notícias. Eu disse para ela, eu vou falar quase todo dia. Não vai, segurar, segue tua vida. A gente tem que... Eles são feitos para o mundo, né, os filhos, então eles têm que criar asas e voar. Bom, o que eu desejo para vocês é muita luz e continuem sendo inspiração de força, exemplo de força para as pessoas, para pais, mães, para filhos, para as perdas da vida. Que Maria, que também sofreu a morte do filho,
certamente está no coração de vocês, está na vida de vocês. Parabéns pelo Dia das Mães, porque vocês são mães. Obrigada. Obrigado. Obrigado. E parabéns a todas as mães, parabéns a vocês mães. Obrigada. Obrigada.